Muito bem-vindo, meu nome é Roberto Leite, eu sou o seu consultor de planejamento utilizando uma ferramenta extremamente simples que é o consórcio. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você como é que você pode utilizar essa ferramenta que é tão simples e às vezes tão menosprezada. Vamos falar um pouquinho sobre quem é a empresa que está por trás da parceria que nós, da G6, temos, né? E também sobre as possibilidades que você tem. Então, a ideia básica desse vídeo é te falar um pouco sobre a empresa, de forma rápida, falar por que o consórcio é tão interessante, e aí te explicar alguns detalhes que é importante você entender de forma antecipada, para que num momento de negociação você já tenha uma clareza e possa exatamente tirar alguma dúvida, caso fique ainda, apesar desse vídeo. Então, para ser muito objetivo, eu vou seguir alguns slides que estão aqui na sequência que eu vou apresentar para vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que você possa então ter a clareza de como funciona o consórcio e, se fizer sentido para você, a gente passa para um segundo momento, onde a gente faz uma entrevista, então entende a tua real necessidade e, posteriormente, se fizer sentido para você, a gente vai para uma negociação, ok? Então, sem alongar muito, vamos já de imediato ver os slides e essa apresentação breve. Então, vamos falar aqui de forma rápida sobre essa empresa, que é a Rodobens, que é a nossa parceira, e vamos falar um pouquinho sobre a atuação dela no mercado. É importante entender que a Rodobens é uma empresa que ela tem algumas verticais, 4 delas estão na área financeira e outras 3 na parte de varejo automotivo. Então, na parte financeira, ela tem banco, consórcio, corretora de seguros, leasing e locação. Já na parte de varejo, ela tem, então, automóveis, veículos comerciais e seminovos. A Rodobens é uma empresa que ela está no mercado há mais de 70 anos e, especialmente na parte de consórcios, ela tem mais de 50 anos. Então, é uma empresa com muita tradição, com muita credibilidade e certamente muito sucesso. Então, ela é uma das primeiras, ou foi uma das primeiras administradoras independentes do país e a atuar de forma abrangente realmente no país, de forma nacional. Esse número aqui de sob sua administração, né? Mais de 14 bi de ativos sob administração. Então, isso mostra o tamanho e a grandiosidade dessa empresa. Hoje, a Rodobens, isso aqui com base em dados de dezembro de 2021, né? Então, vai ser atualizado ainda essas informações, mas a Rodobens, ela tinha grupos em andamento, certamente mais do que isso hoje, mais de 389 grupos em andamento distribuídos entre os produtos que você consegue visualizar aí nessa imagem. Aqui a gente tem números dos produtos entregues, né? Tanto em produtos quanto em serviços que a empresa fez, desde caminhões, motos, serviços, imóveis e automóveis. O que é importante a gente entender sobre o mercado de consórcio? Para muitas pessoas ele acaba sendo um produto desprezado, né? Que as pessoas acabam não utilizando. Mas vou mostrar para vocês aqui os números, que são muito interessantes, e também em que situações você pode estar utilizando o consórcio. Como a gente viu nos grupos, nos slides anteriores, há muitas possibilidades. Mas vamos lá, que coisas o consórcio ajuda você a realizar? Lembrando que o consórcio ele é apenas uma ferramenta que vai te ajudar a conquistar os seus sonhos. Então, por exemplo, você tem o desejo de ter um novo carro, trocar o seu carro, fazer uma viagem, talvez comprar um novo caminhão, aumentar a sua frota de caminhões ou de carros, uma moto nova, uma reforma na casa, uma cirurgia, né? Talvez colocar implantes nos dentes, fazer um implante capilar, alguma situação estética, né? Mama, enfim, há muitas possibilidades que você pode estar utilizando o serviço. Talvez aquela viagem dos sonhos, né? Então, para muitas pessoas, guardar dinheiro é uma dificuldade. E o consórcio acaba sendo uma ferramenta extremamente interessante para que você possa utilizar isso. E um dado bem interessante para você ver como realmente existe uma demanda muito alta nesse sentido, porque as pessoas começam a visualizar o consórcio como uma forma de planejar, os números mostram o crescimento. Então, a gente tem dados aqui de 2020, referente a números de consorciados, houve um aumento aí de quase 9%, de 7,71 milhões para 8,4 milhões. E falando então em créditos comercializados, nós temos algo aqui realmente muito interessante, né? Um aumento de 34,4% de 2020 para 2021. Você percebe que aí saiu de 150 bi para 202 bilhões. E é interessante que temos números atualizados referentes ao ano 2022 e a gente está na casa de 217 bilhões de créditos ou de cartas de crédito comercializadas. Então, isso mostra que as pessoas estão cada vez mais buscando o planejamento e utilizar essa ferramenta para realmente alavancar
seu patrimônio, fazer as suas conquistas conforme desejarem. Agora, essa é a parte importante desse vídeo, né? Te ajudar a entender como funciona o consórcio, né? Te dei uma base aí da empresa que está por trás, né? Os números desse mercado e algumas coisas que você pode estar utilizando o consórcio para realizar. Vamos falar um pouquinho, então, como funciona o consórcio na prática. A primeira coisa que precisa, você vai precisar de uma orientação de um profissional para que ele te ajude a encontrar um porquê comprar o consórcio, né? A maioria das coisas que as pessoas querem, normalmente falta um planejamento, então elas acabam não conseguindo guardar e tal, e o consórcio ele tem a função de te ajudar a conquistar algo. Então, a primeira coisa que precisa fazer, quando um cliente vai entrar num grupo, como você que está vendo esse vídeo, certamente você já tem um propósito específico, algo que você quer comprar, ou talvez você quer usar o consórcio como uma forma de investimento. Qual é o segundo passo, então, a partir do momento que você já definiu o que você quer? É justamente começar a fazer os seus pagamentos mensais, e aí você vai utilizar uma administradora, por exemplo, a Rodobens, que aqui estamos aqui apresentando para você, e aí você tem a possibilidade de pagar apenas as parcelas mensais e participar dos sorteios, ou você pode também fazer o que a gente chama de lance, que basicamente é uma antecipação da parcela, certo? Então, todos os meses você pode fazer isso, ou nós, como especialistas, podemos te ajudar para que você possa, então, não se preocupar com essa parte dos lances. Apenas a gente vai te orientar nesse sentido e você vai nos dizer se ok, faz ou não. Num terceiro momento do ciclo que acontece o consórcio, do valor que foi pago, né, que todos os consorciados que estão nesse grupo pagaram, uma pequena parte fica para a administradora. Com qual objetivo? Para garantir a segurança e que esse dinheiro realmente seja utilizado da forma adequada. Que exista todo um processo, né, um planejamento e toda uma organização para que esse dinheiro realmente seja seguro e que todo aquele que for contemplado mensalmente possa utilizar para a aquisição do seu bem, para a realização do seu sonho. Uma outra parte muito maior desse valor que foi pago por essas pessoas, por esse grupo de pessoas que faz parte desse grupo, ele vai se transformar em contemplações, que nada mais é do que o dinheiro que vai ser destinado à pessoa que foi sorteado naquele mês ou que deu uma quantidade X de parcelas para antecipar, então, a utilização daquele crédito. E no quinto momento, o que acontece? O cliente contemplado, ele vai, então, receber esse prêmio ou esse valor, né? Não deixa de ser um prêmio, né? Mas ele vai receber esse valor para que ele possa efetivamente fazer a aquisição. Então, todos os clientes que fazem parte desse grupo, até o final do grupo, até o final, né, do andamento desse grupo, todos vão receber esse crédito. Então, qual é a certeza que você tem? Se você está num grupo de uma empresa séria e você faz os seus pagamentos mensais, que são pagamentos para você, na verdade, realizar algo no futuro, inevitavelmente, em algum momento, você vai ser contemplado. Essa velocidade a gente pode determinar com algumas estratégias que nós vamos falar, provavelmente numa conversa pessoal. Mas é importante você entender que todo cliente que está em dia com o seu consórcio e que tem uma empresa séria por trás, em algum momento ele vai realmente ser contemplado e poder utilizar o seu crédito. O que é muito interessante também falarmos sobre os consórcios é que existe toda uma legislação por trás desse produto que é o consórcio. E a lei é justamente a lei que você pode observar aí, a Lei 11.795 de 2008. Então, desde então, existe uma regulamentação específica para o consórcio. Quem, então, é responsável por fiscalizar e autorizar as administradoras? É o próprio Banco Central. Então, dessa forma, uma lei, o Banco Central é que faz essa regulamentação. Mas ainda existe uma terceira situação aqui, que é a ABAC, que é uma associação, e essa associação é das administradoras de consórcio, onde ela, então, ajuda a aperfeiçoar as normas, as boas práticas, para que as empresas trabalhem de forma transparente, né, de forma muito mais assertiva, e que também ajude na qualificação dos bons profissionais por meio das boas práticas. Então, perceba que você está sendo apresentado para um produto que é uma ferramenta para te ajudar a conquistar seus sonhos e que ela existe toda uma legislação, todo um amparo para que você realmente tenha segurança. Agora, quem que pode, então, adquirir um consórcio? Pessoa física e jurídica. Até menores de idade, entre 16 e 18 anos, também podem, desde que tenham um responsável que assine junto o contrato dessa aquisição. E já a pessoa jurídica, ela precisa estar legalmente constituída no Brasil, né, junto
a junta comercial, ou enfim, ou ter o seu cartão de CNPJ ativo. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem estar utilizando do consórcio como um produto para utilização. Agora vamos falar um pouquinho sobre assembleia e sorteios. A assembleia nada mais é do que o evento onde é sorteado as pedras-chaves ou o número dos clientes que serão contemplados naquele mês. Então, imagina um cenário bem típico. Imagina aquela bola, é, alguém girando ali, né? Cheio de bolinhas com números. Imagina um bingo, né? A pessoa está lá girando, número, pum, número tal. Então, é um sorteio, ok? Nesse evento que se chama Assembleia, é que acontece esse sorteio. Então, nesse globo, essa era a palavra que estava me fugindo, né? Nesse globo que estarão cheios das bolinhas com os números das cotas, é que vai ser sorteado os clientes. Todo esse evento que se chama Assembleia, ele é transmitido de forma ao vivo para que todos os clientes possam visualizar isso. Inclusive, você poderá assistir assim que você fizer parte desses grupos. E existe uma auditoria, alguém que está lá acompanhando esse movimento a parte da própria administradora. Para quê? Para que garanta toda a segurança e a transparência desse evento que é tão importante para aquele que está investindo seu dinheiro ali com o objetivo de realmente conquistar o seu sonho. Um outro momento interessante ou um fato importante que a gente deve entender é sobre os lances. Então, o lance é uma forma de antecipar a sua contemplação. Quando você oferta um lance, na verdade você está pagando algumas parcelas antecipadas. Então, algumas administradoras usam um percentual, né? Nós, da Rodobens, a gente fala sempre em parcelas. Quantas parcelas você pode antecipar? E aí, com base no que você tem de recurso próprio, que seria um cenário, a gente pode fazer um tipo de lance. Como é que o cliente pode fazer esse lance? Se ele mesmo quiser fazer, ele vai ter o acesso no seu aplicativo, pelo site, na área do cliente, ou ele pode autorizar para que nós, especialistas, façamos isso por ele também, por você, no caso, ou ele pode fazer até mesmo por meio da central de atendimento. Quais são os tipos de lance que nós temos, as modalidades? Então, o primeiro é o lance livre. O lance livre já diz, né? Você pode ofertar aquilo que você desejar. É quase um leilão. Imagina que você vai lá e quem dá o maior lance, leva. Você ofertou a quantidade maior de parcelas? Então, isso serve como lance livre. Já o lance fixo, ele é pré-determinado, ele é pré-fixado. A própria administradora diz, olha, para essa quantidade de parcelas, o lance fixo é um número específico aqui. Vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar um grupo com 216 meses. A própria empresa já determina que para esse grupo de 216, 65 parcelas é um lance fixo, por exemplo, de 30%. Ok? Então, isso está determinado. Quem quiser dar esse lance fixo de 30%, por exemplo, que corresponde a 65 parcelas, ele vai ter um critério de desempate, porque talvez mais clientes façam esse mesmo. E eu vou explicar na sequência como isso funciona. E tem algo também que as pessoas ouvem muito falar, que é o tal do lance embutido, né? Lembrando que o lance embutido, eu estou abrindo mão normalmente de uma parte do meu crédito. Vamos imaginar um cenário aqui hipotético. Você comprou uma carta de 100 mil reais e você vai dar um lance de 30% para fazer a conta aqui em percentual para ficar mais fácil. Então, se eu oferto um lance de 30% embutido, eu não tenho mais um crédito de 100 mil reais caso eu seja a pessoa contemplada. Eu vou ter um crédito disponível de 70 mil. Ou seja, esse 30, ele entrou como pagamento, mas eu aceito receber só 70 em vez do 100, ok? Então, para você entender que existem, então, três formas de lance. O lance livre, onde o que leva a contemplação é quem der a maior quantidade de parcelas. O lance fixo é um lance pré-determinado pela administradora e existe um critério de desempate. E o lance embutido é uma estratégia que a gente normalmente utiliza, onde o cliente abre mão de uma parte do crédito para que ele possa, então, tentar antecipar o seu crédito também. Lembrando que o lance você apenas vai pagar quando você efetivamente for contemplado. Então, se o seu número, se a sua pedra-chave, né, o número da sua cota foi contemplado, você ofertou um lance, a administradora vai entrar em contato e vai avisar: senhor cliente, a sua carta foi contemplada, agora você precisa nos pagar esse valor que você ofertou de lance, certo? Então, funciona dessa forma. Você nunca vai antecipar o valor sem ter a confirmação da sua contemplação, o que torna a operação muito mais segura também. Agora, vamos entender como funciona o critério de desempate? Vamos lá no exemplo que eu e você demos o mesmo lance fixo ou o mesmo lance livre. No exemplo que você está vendo aí na tela,
A gente está com um cenário onde 3 clientes deram lances livres, por isso ali está LL, né, de 30 parcelas. O número 97, o 213 e o 245. Então, vamos voltar para o início do processo. Vamos para o sorteio primeiro. Então, todas as bolinhas, os números estão lá dentro daquele globo e foi sorteado o número 123, como você está vendo aí na tela. Então, o número 123 foi sorteado. Esse cliente, ok. Agora vamos para o critério de desempate. O critério de desempate vai ser levado em consideração o número sorteado, que foi o 123. Então, o maior número ou o próximo número em ordem crescente vai ser o próximo contemplado em critério de desempate. Então, nesse cenário, quem seria o contemplado aqui? O cliente número 213, certo? Então, o próximo em ordem crescente é o 213, e aí ele, então, vai ser o contemplado no critério de desempate. Isso serve tanto para o lance fixo quanto para o lance livre. 2 clientes deram o mesmo lance livre, vai ter que haver um desempate com base no número sorteado. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a composição da parcela, no caso da Rodobens. Então, nós temos o fundo comum, a taxa administrativa e o seguro prestamista. Essas são as 3 coisas que compõem a nossa parcela. Vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. Então, nós não temos nenhuma taxa para você entrar no grupo para fazer uma inscrição e também não temos fundo reserva. Isso é importante porque você vai ouvir falar desses dados ou dessas informações em outras administradoras e nós aqui temos basicamente esses 3 itens que são o que compõem a parcela. E aqui você vai entender um pouco melhor. Vamos imaginar um exemplo aqui de um grupo de 60 meses. E aí, essa carta é de R$80 mil. Se eu pego os R$80 mil e divido por 60 meses, eu vou ter exatamente o valor do fundo comum, que vai ser os 1.333,33. Ou seja, aqui eu tenho, então, a diluição desses 80 em 60 vezes. Como é que eu calculo a taxa administrativa? Eu pego o valor do crédito vezes o valor da taxa e eu vou ter, então, aqui, como você pode ver, os 206,64. Basicamente, com base no que tem na nossa tabela, a gente consegue fazer essa análise para fazer esse cálculo. Isso é só para demonstrar para você, de forma simples, como se compõe a parcela que a gente está te oferecendo. E o seguro prestamista, ele é feito com base no valor da taxa administrativa mais o valor do crédito. Então, se a gente somar o valor da taxa mais o crédito, aqui daria 92. Em cima dos 92.398, a gente então calcula o valor da taxa, ou melhor, o valor do seguro prestamista. E esse seguro, então, ele vai te cobrir em caso de morte ou por incapacidade, né? Lá perdeu os movimentos, um acidente, algo parecido, e a pessoa ficou incapaz, ela não consegue mais, né, trabalhar, enfim. O seguro prestamista, ele vai fazer a quitação daquele consórcio de um modo geral, ok? Então, aqui você entendeu de forma simples como é composta a parcela. Então, a nossa ideia aqui é trazer a clareza para que você possa entender como funciona o nosso consórcio. Agora eu vou te mostrar aqui alguns detalhes interessantes referente à parcela. Vamos imaginar o seguinte, você fez uma carta de crédito no valor de 80 mil, como a gente viu no exemplo anterior, mas em um determinado momento você percebeu que precisa de um pouco mais. Você pode alterar o valor do crédito antes da contemplação? Sim, você pode apenas informar o especialista que ele atendeu e avisar, ele vai trocar, e aí vai ser feito o cálculo dessa diferença e dilui nas parcelas restantes. Então, antes da contemplação, você pode tanto aumentar a sua carta, como diminuir sem problema nenhum. E é muito importante que você saiba que a carta, ela vai ter uma correção de valor ao longo do tempo. E por que isso é tão importante? Porque o que a gente compra hoje com R$1.000, você concorda comigo que daqui a um ano, provavelmente, você não vai comprar a mesma coisa? Então, a correção que acontece no automóvel, no imóvel e nos serviços é para justamente dar poder de compra para todos os clientes, desde o que foi contemplado no primeiro até o último que foi. As correções ocorrem com base, por exemplo, em IPCA, INCC ou INPC, conforme determinado aí, e você pode ver na própria apresentação. Então, para automóvel IPCA, para imóveis INCC e serviços INPC, ok? Existe a possibilidade de cancelamento? Sim, existe a possibilidade, porém,
a devolução dos valores é feita quando a cota for contemplada por sorteio ou até 60 dias após a finalização do grupo. E do valor que for devolvido para o cliente, existe uma taxa de administração que vai ser cobrada durante o período que a cota estava ativa e uma multa por quebra de contrato. Por isso que é tão importante que você faça um bom planejamento, para que você evite isso. O que é importante falar é que no consórcio você nunca vai perder nada. Por quê? Porque justamente o objetivo do consórcio é te auxiliar na aquisição, né? E não é a ideia se ganhar dinheiro num cenário dos clientes que por algum momento param de pagar. Então, a nossa ideia é, quando nós, especialistas, vamos conversar com você, entender realmente o que é confortável para que você possa realmente dar sequência e realizar aquilo que você deseja, que é o mais importante nessa situação. Então, como é que é o ciclo completo de um processo com o consórcio? Então, no primeiro passo, você vai ser atendido por um especialista e provavelmente ele vai fazer uma entrevista com você antes para entender o que realmente você precisa, vai montar uma proposta personalizada para que, então, faça sentido para você. Posteriormente, você vai fazer a sua ativação por meio do pagamento da sua primeira parcela, você participa das assembleias. Após isso, você foi contemplado? Aí você vai passar por uma análise de crédito que é feita pela administradora e, posteriormente a isso, você faz a aquisição do seu bem. Tanto carro, imóvel, enfim, aquilo que você realmente desejar. O que é importante nós falarmos também aqui sobre análise de crédito? E, no caso aqui, formalização referente a automóvel nesse primeiro slide. Para a pessoa física, o que é necessário de documentos? Então, vai ser necessário uma ficha cadastral, que você já vai ter feito quando iniciou o seu processo para a compra da sua carta de crédito. Se for um serviço, por exemplo, uma carta de serviço, vai ser necessário uma nota promissória para que haja uma garantia. Se for um bem, um imóvel, vai ter uma alienação, né, referente a isso. E você vai precisar apresentar comprovação de renda, CPF, RG, enfim, documentos normais aí para efetivação de cadastro. E se você tiver com mais de 70% da sua carta de crédito paga, você nem precisa comprovar renda, basta realmente utilizar o seu crédito. A empresa, no nosso caso, a Rodobens, ela tenta ser o mais flexível possível na hora da contemplação e ela até permite que o cliente tenha uma certa restrição, mas essa análise é feita diretamente pela própria administradora. Já clientes, pessoa jurídica, também precisam preencher a sua ficha cadastral, vão precisar fazer uma alienação, comprovar endereço. O que vai diferir um pouco é que, no caso de empresa, ela precisa de algumas informações extras, por exemplo, referentes à empresa, comprovação de renda dos sócios, imposto de renda, contrato social, esse tipo de coisa. No mesmo cenário, se essa empresa tiver com mais de 70% da sua cota paga, ela vai realmente ter a sua carta liberada sem precisar de nenhum tipo de comprovação. Também existe uma pequena possibilidade de restrição. Eventualmente, a gente não está garantido aqui para você que tem restrição, efetivamente vou conseguir utilizar, mas é importante que você entenda que a empresa realmente tem uma flexibilidade, porque a intenção é realmente entregar essa carta para os nossos clientes. No caso dos imóveis, é extremamente importante falar que a grande preocupação vai estar relacionada aos documentos do imóvel. Por quê? Ele vai servir como garantia não só para o cliente que está utilizando, é importante ter essa garantia, mas também para todos aqueles outros que fazem parte desse grupo. Imagine que você é um cliente desses do grupo e uma pessoa que adquiriu com a carta contemplada eventualmente deixa de pagar. Esse imóvel passa a ser a garantia do grupo, ou seja, para manter a saúde financeira do grupo é necessário que existam as garantias realmente. Ok? Então, assim, são detalhes que não necessariamente a gente precisa ficar aprofundando aqui, mas acho que é importante que você saiba que existe toda uma preocupação nesse sentido, para que você tenha garantias e tenha segurança, assim como também todos os clientes que fazem parte desse grupo. Você também pode estar utilizando o FGTS caso você vá fazer a aquisição do imóvel para seu próprio uso, sem problema nenhum. O que é importante falar sobre o FGTS é que você deve cumprir as regras do próprio banco, da própria Caixa Federal. Tendo isso ok, a Rodobens certamente vai aceitar, tanto para efeito de lances, quanto para utilização para quitar saldo do devedor. Uma outra coisa muito interessante que você pode utilizar o consórcio é para quitação de financiamento, tanto para veículos quanto para imóveis, o que a gente chama de interveniente quitante. Então, nessa situação, o que você precisa ter? Uma carta de crédito que seja maior do que a sua dívida no banco. Com base nisso e alguns cálculos que seriam importantes fazer, para ver a viabilidade disso, né? Para ver se faz sentido usar o consórcio nesse caso.
você vai lá e apresenta no banco a sua carta contemplada, faz a quitação, e aí você vai ter provavelmente um prazo muito menor para pagar, utilizando o consórcio, e certamente parcelas muito mais interessantes também. Isso é muito legal, e se você tem interesse em estar utilizando para essa modalidade, nós aqui estaremos aí à disposição para estar te auxiliando. Bom, o último item aqui do nosso slide de hoje é o pagamento do bem, e aqui vamos reforçar a questão da alienação. Por que é tão importante? Justamente ela é uma segurança e uma garantia para o grupo. Então, a ideia de utilizar essas alienações, tanto dos carros quanto dos bens imóveis que vão ser utilizados, é para dar essa garantia, de um modo geral, para todos aqueles que fazem parte daquele grupo. Ok? Então, deixa eu finalizar aqui o compartilhamento. Então, até o momento, assim, a gente conseguiu entender de forma resumida, breve, como funciona o consórcio, um pouco sobre a empresa que está por trás, né, que é a Rodobens. Certamente é importante que você faça suas próprias pesquisas referente a isso, mas o intuito desse vídeo breve aqui é para estar te auxiliando, para que você possa, talvez até antes de um momento de uma conversa mais aprofundada com o seu especialista, para que você já tenha uma base, até porque isso vai te ajudar a fazer boas perguntas para que você não tenha dúvida. E o que a gente acredita é que quanto mais certezas você tiver, muito mais garantias e muito mais seguro você vai estar para a hora de tomar sua decisão referente àquilo que você deseja realmente conquistar. Lembrando que o nosso produto, os consórcios, são apenas uma ferramenta para te auxiliar a conquistar aquilo que você quer. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e te aguardo num próximo vídeo para a gente poder estar tirando outras dúvidas, se assim for necessário.